Sandra, vê. Tá. Acho que começou. Vamos lá. Olá, boa noite. Retomando aqui a nossa parte 2 da nossa roda de conversa com os profissionais da área de deficiência auditiva e deficiência visual. Vamos dar continuidade ao assunto que nós estávamos falando e vou me apresentar. Eu sou Josiane de Jesus Pedro Teixeira, mestranda em Educação pela Universidade Metodista de São Paulo. A professora Sandra das Dores também, mestranda em Educação pela Universidade Metodista de São Paulo. Ela irá conduzir a segunda parte das nossas entrevistas e temos como convidados o professor Edivaldo Oliveira e Devanir de Lima, especialista também na área da deficiência visual, orientação à mobilidade, guia vidente, e nós vamos dar continuidade ao nosso bate-papo. A pergunta que nós havíamos feito anteriormente era a respeito de como os profissionais lidavam com a questão da aceitação dos alunos, dos pacientes com a nova identidade, como que eles trabalhavam essa questão desse primeiro contato, as questões emocionais, também as trocas com as famílias, em alguns momentos a gente acaba conversando, fazendo orientação parental, conversando a respeito das novas barreiras que eles vão ter, mas também do quanto resiliente eles podem ser, né? E o professor Devanir, como um professor que é deficiente visual, ele também vai poder compartilhar um pouquinho com nós das experiências dele, tá bom? O Devanir, então, por gentileza, você pode responder a pergunta e depois a professora Sandra dará continuidade, tá bom? Tá bom. Até não repetindo muito, né, o que o professor Edivaldo falou, mas é importante, né, que eu também trabalhei em ONGs, né, entidades, e quando você tem uma equipe, né, a gente chama de equipe de reabilitação, é exatamente para dar esse apoio, né, emocional, porque por mais, nós sempre brincando, né, que nós, pessoas com deficiência, às vezes nós somos invisíveis na sociedade. Então, todo mundo vê, mas parece que não vê. Então, quando acontece com ela, ela chega lá como se ela fosse a única pessoa com aquela limitação, né? Então, assim, ela vai começar ali a ter aquele choque de realidade, né? Que de repente ela chega num local que ela percebe, não, eu não sou a única pessoa. São mais, né, muito mais pessoas com a mesma dificuldade, com a mesma deficiência, e aí precisa realmente de profissionais, né, que estejam capacitados e que consigam fazer um trabalho com ela para que ela não comece a aceitar, né, devagar, respeitando o momento dela, respeitando, né, a dor que aquela pessoa sente, né, porque na verdade você não é uma como começou a cair os cabelos ou a perder uma unha, né? Você perder um sentido é muito difícil para o ser humano aceitar, né? Quando você nasce, né, com alguma questão, uma síndrome ou uma deficiência que te leva à cegueira, você vai realmente crescer e entender como gente a partir daquele momento, de como você é, de como você vê o mundo. A dificuldade é de quando você tem uma certa idade, né, depois da adolescência, fase adulta, ou até mesmo quando você é idoso, você perde, né, você perde um sentido, aquele sentido deixa de funcionar e você precisa aceitar aquela condição. Aí, a partir daquele momento, que né, tem que ter todo esse trabalho de acolhimento, e com a ausência de profissionais, nós que trabalhamos na área, temos que saber de tudo um pouco, né? Nós temos que saber um pouco sobre psicologia, temos que saber um pouco sobre terapia ocupacional, a gente tem que saber um pouco sobre todas as áreas para poder estar ajudando ela, porque a cada momento que ela vai aceitando a condição dela, ela vai começando a entender aquela nova condição da vida dela, ela precisa estar com alguém próximo para que comece a orientá-la a, a ela fazer o que ela, né, as coisas do dia a dia que ela precisa, né, porque ela vai ter que começar tudo de novo. Você vai ter que usar os outros sentidos, como o tato, o sentido da audição, olfato, paladar, que vão, né, cercar você ali, em torno de você, com todas essas ferramentas, para que você possa ter uma autonomia na sua vida, né? Então você começa, que nem às vezes eu estou lá com meus alunos, de repente o aluno fala, ah, e você cozinha? Sim.
E aí eu tenho que falar para ele qual a maneira correta, como não se queimar, como usar alguns equipamentos, né, que não seja só o fogão para que facilite a vida dele, né, porque querendo ou não, o ato de repente se queimar na frente do fogão pode acontecer com qualquer um. Mas se acontece com uma pessoa com deficiência visual, parece que aí todo mundo, se queimou porque é cego. Mas na verdade não é. Se queimou por alguma razão, se descuidou e, né, e tocou naquela vasilha quente ou até mesmo no fogo. Mas é uma condição que você pode realizar como uma pessoa comum. Então, o profissional que vai trabalhar tem que ter esse conhecimento, tem que, né, que vamos dizer assim, deixar o preconceito de lado, mesmo ele não tendo deficiência, ele tem que se entender e dizer para aquela pessoa que ela pode fazer, né? Mesmo ele sabendo dos riscos, dos perigos que ela corre, mas riscos e perigos a gente corre todos os dias. E a gente tem que enfrentá-los se a gente quer ter uma autonomia, mesmo estando numa condição de uma pessoa com deficiência. Então é importante que o profissional que vai trabalhar com ela tem que ter um pouco de todos esses conhecimentos. Porque muitas vezes não dá tempo da gente encaminhá-la para um outro profissional, para um outro setor, até acontecer, até esse profissional atendê-la, ela vai, né, pode até retroceder, né, porque ela volta para casa e sem a orientação, sem a formação, sem né, aquela ajuda, pode acontecer dela parar, né, e regredir e voltar a estaca zero e ter que começar tudo de novo. Então é importante esse conhecimento do profissional. Sandra, vou tentar liberar seu microfone. Consegue liberar por aí, Sandra? Ou sim, darei continuidade na segunda parte. Iremos falar sobre desafios e limitações. O professor Devaneio já falou bastante sobre os desafios e limitações. Professor Edivaldo, existem dificuldades relacionadas ao acesso, custo ou manutenção dos recursos de tecnologia assistiva? Então, Essa é uma primeira pergunta. Vou colocar outra pergunta junto. Como as famílias e instituições, como o senhor disse, né, dito como trabalho em instituições, têm muito conhecimento, participam do processo de utilização da tecnologia assistiva? E quais barreiras ainda precisam ser superadas para ampliar a acessibilidade? vamos lá. Bom, desafio, né, para implementar, né, e para ter. O primeiro problema que a gente comentou agora, tanto, né, essa questão principalmente quando a pessoa perde a visão, né, no nosso caso, ou a questão auditiva, acredito que seja a mesma coisa, é a aceitação. Aceitação daquela situação. E a família é fundamental, seja com a criança, ou com o adulto, ou até com o idoso. Eu digo idoso porque hoje tem muito idoso nessa situação. Então, a família é fundamental no papel, estar presente em todos os momentos. Aí vem aquela questão, quando você está no centro de reabilitação, onde a família pode estar vindo, você tem acesso à família, tem profissionais que trabalham com a família, muitas vezes você está trabalhando numa sala ou num local com aluno, com paciente. Ah, é importante também. Cada local você tem o nome. Na escola, no nosso trabalho, ele é aluno. Na entidade, tá? Numa entidade que atende, ele é um assistido, tá? No hospital, ele é um paciente. É a mesma pessoa. Ele é paciente, ele é aluno, tá? E ele é um assistido. Então, quando você tem uma equipe junto, a equipe trabalha. Então, você trabalha com um aluno específico, com o paciente, o psicólogo trabalha com a família. Então, e o que a gente falou, né? Hoje, tanto o professor Devanir quanto eu, nós estamos em locais onde nós somos tudo praticamente. E muitas vezes não dá para você trabalhar junto com a família, no mesmo espaço, no mesmo momento.
Então, tem que ser pontualmente. Família, vai acontecendo alguma coisa, você traz essa família e fala: olha, está acontecendo isso, isso e isso. Está acontecendo alguma coisa em casa? Tá. Ah, ele começou a tomar tal medicamento. Tá. Ele tá brigando muito com o irmão, brigando com o avô, enfim. Então você tem que tentar contornar a situação e tá levando. É, então, o grande primeiro problema é a aceitação. No meu caso, que é a questão da bengala, né, específico para estar trabalhando. A bengala é um atestado de cegueira. Se ele tem baixa visão, ele anda tropeçando, esbarrando nas coisas, e você põe uma bengala na mão dele, ele não vai ser mais o João, o Zé, a Maria, a Ana, ele vai ser a deficiente, a ceguinha, o ceguinho, mesmo que essa bengala seja verde, porque poucos conhecem essa conotação das cores, né? Então, você tem que trabalhar bastante para a pessoa aceitar esse novo recurso, essa nova tecnologia, para ele estar mais seguro, caminhar mais seguro. Então, esse é um primeiro desafio. Não é um problema, é um desafio, tá? Muitas vezes é necessário, outras vezes não. Com aquela visão que ele tem, ele consegue se virar. Então, e para o cachorro, para o cão-guia, essa outra tecnologia já é mais tranquilo. Porque ele já está na bengala, ele já anda, é uma questão de transição, é aquilo que eu comentei antes. Sair de um objeto e passar para um ser que exige outras coisas. Então, são outros desafios também. Custo. Diante do material, da tecnologia para a pessoa com deficiência, o custo de uma bengala hoje é muito barata. Se encontra na internet por 60, R$ 70, numa qualidade não muito boa, uma qualidade boa no Brasil, R$ 150, uma qualidade melhor, 300, R$ 400. É caro. Se você comparar com um aparelho auditivo, que é muito mais caro, se você comparar com uma prótese, para uma pessoa com deficiência física que é amputada, por exemplo, prótese de perna, uma cadeira de roda, que começa com 3, 4, 5 mil, uma cadeira elétrica, enfim, é muito barato. Porém, a gente tem que comparar com a pessoa com deficiência visual, que a grande maioria, não é uma estatística, né? São pessoas de baixa renda, que dependem ainda de recursos do governo, de bolsa disso, bolsa daquilo, né? Do benefício continuado, da aposentadoria. Então, R$ 150 no orçamento pesa um pouco. E às vezes não basta ter uma bengala, você tem que ter mais uma de reserva. Então não é 150, são 300. Então é um recurso que tem um custo, sim, né? E que nem todos têm condição para isso. Aí, quando você está numa entidade que tem condições de bancar ou de doar aquilo, facilitar, é, várias que eu trabalhei faziam isso e outras não. Você tem que comprar esse equipamento. Aí você, né, tem outros recursos, vai para associações, vaquinhas, enfim, para estar comprando essas bengalas para as pessoas terem. E quando você está na escola, fica mais complicado, porque hoje o Estado não fornece uma bengala. A grande maioria dos municípios também não fornece uma bengala. Antigamente tinha um programa do MEC, há muitos anos e anos atrás, onde você vinha lá uma bolsa com equipamento, com duas bengalas, tal, mas também era assim, vinha duas bengalas para cada um, que a bengala tem um tamanho adequado. E que tamanho é essa? Qualquer tamanho. Então ela vinha a bengala, mas toda inadequada. Então tinha, mas tinha de uma maneira não muito legal. Então hoje, né, é, parece, né, assim, eu atendi uma pessoa semana passada no Hospital das Clínicas que nunca tinha visto uma bengala na vida. Ela já tinha deficiência visual, baixíssima visão e desconhecia totalmente. Uma pessoa adulta já, na faixa dos 30 anos de idade, do interior, no Hospital das Clínicas a gente atende pessoa do Brasil todo, essa pessoa do interior da Bahia. Ela andava com a bengala, ela dava risada. Ela tão alegre que aquilo ela conseguia fazer, daí uma coisa tão simples. E aí o que mais corta o coração? Acabamos de andar, de mexer. é, uma outra coisa triste também. Ela foi sozinha, não tinha ninguém para acompanhá-la. Então ela fez toda a viagem sozinha, na cara e na coragem.
que ela tinha uma consulta no Hospital das Clínicas, tal dia, tal horário, ela estava lá, ficou na casa de não sei quem, chegou lá no hospital. Falei, então agora você tem que adquirir uma bengala. Ela falou, olha, eu não tenho como. Se eu gastar para comprar bengala, eu não vou ter o dinheiro para voltar lá para minha terra. E aí você fica de mãos atadas também. Então, e que recurso você vai ter em 2, 3 dias para adquirir uma bengala para essa pessoa? E ela adquirir também, para quem que ela vai pedir naquilo ali? Então é uma coisa que não é tão cara, R$ 150 hoje, porém, para a realidade da pessoa com deficiência visual, é muito caro, tá? Essa pessoa não tinha nenhum amparo familiar junto. E é fundamental para todo o processo da reabilitação. É um desafio para a gente. Infelizmente, a gente vê casos de famílias que se separam, marido, aí já é não é estatístico, tá, gente? Mas na grande maioria das vezes, quando a esposa, a mulher, perde a visão, o homem nem sempre ele aguenta o baque, ele acaba saindo. Quando o homem perde a visão, a mulher fica até o final. Isso no meu trabalho, né? Ela fica e dá todo o suporte para ele, em todas as situações. Quando os filhos nascem com alguma deficiência, de novo, muitas vezes esse homem sai de cena e acaba sobrando tudo para a mulher, inclusive escola, reabilitação. Quando ele está presente, ele não está. Tem reunião na escola, quem vai? É a mãe. Na reabilitação, na terapia, é a mãe. Tudo é a mãe, tá? Então, o grande desafio dentro desse trabalho é trazer essa família junto, tá? Participar de toda a situação, né? E a grande barreira maior de tudo é a questão atitudinal. Ao mesmo tempo que a família ajuda muito, a família atrapalha muito. Então, nem sempre você pode ter essa família do seu lado. Isso é fundamental para que o processo ande bem. Não tem como uma pessoa se isolar de tudo, ela se esforça, mas não é a mesma coisa no processo de reabilitação. Tá bom? Perfeito, Edvaldo, muito agradecida. Professor Devani, o senhor pode contribuir conosco? Você só poderia repetir a questão, que foram três, quatro ao mesmo tempo, né? Só para eu não poder lembrar de tudo, para falar um pouquinho de cada uma. Com certeza. Existem dificuldades relacionadas ao acesso, custo ou manutenção dos recursos? Como as famílias e instituições participam do processo de utilização da tecnologia assistiva? Quais barreiras ainda precisam ser superadas para ampliar a acessibilidade? Bom, cortou um pouco, mas eu entendi o final. É, assim, são várias questões, né? A primeira delas, né, o profissional tem que ajudar essa pessoa a se entender, a se reconhecer naquela condição dela. Esse é o primeiro desafio, né? O desafio dela se reconhecer, dela se enxergar naquela condição e ela querer voltar à vida, né? Querer enfrentar as barreiras. A segunda é a família, né? Como o Edivaldo bem colocou, não é fácil, né? Você convencer a família que aquela pessoa ela vai retomar a sua vida normal, ela vai voltar a fazer as atividades que ela fazia antes, né? Em alguns momentos, ou ter a vida dela própria. Muitas vezes ela precisa fazer isso escondido da família ou sair, né, de dentro de casa, enfrentar o mundo sozinha, porque nem sempre a família aceita. E depois vem a questão da sociedade, que hoje em dia não está muito fácil, as coisas estão cada vez mais difíceis, o mundo está cada vez mais individual, mais difícil de você conviver nesse mundo, nessa agitação toda, né? Hoje, pouquíssimo lugar que você fala, nossa, esse é um local calmo, uma cidade pacata. Hoje não. Hoje, a maioria das cidades são agitadas, né? Muito carro, muito movimento. Então, é um desafio que a pessoa tem que enfrentar no seu dia a dia que não é fácil, né? Os recursos para ela fazer tudo isso, né? Os recursos são variados. Vai, por exemplo, de recursos gratuitos a recursos que custam mais de R$ 50 mil.
Existem linhas de crédito que ajudam, mas nem sempre facilita. Então, assim, há locais, municípios, né, que dá todo esse suporte, mas existe município que não. Tem criança, por exemplo, que tem município que ela não tem uma máquina Braille, ela precisa comprar, e uma máquina Braille a gente sabe que é caro, né? Chega a quase 10 mil reais. Se ela quer uma linha Braille que vai facilitar ela ali, acoplada a um computador, já passa dos 30 mil reais, né? Então, tudo isso se torna, às vezes, um pouco caro e um pouco difícil para ela e para a família. Então, existem muitos recursos, né? Recursos que ajudariam ela no dia a dia, mas vai também ter essa condição social. Aquela que tem uma condição social melhor, tudo bem, ela pode, né, a família suprir essas necessidades e facilitar a vida dela com esses recursos que com certeza vão ajudar ela dentro de uma sala de aula, vão ajudar ela no dia a dia, porque são recursos que realmente facilitam a vida dela. Mas não é fácil. E também a questão da acessibilidade é muito importante, né? Para você usar recursos, a acessibilidade ela tem que estar ali, ela tem que existir, né? Desde a acessibilidade arquitetônica, comunicacional, digital, virtual e atitudinal. Porque não adianta, por exemplo, você não ter uma acessibilidade arquitetônica para você utilizar sua bengala de forma correta, para você usar o seu cão-guia de forma correta, porque ele vai sempre desviar da escada, desviar dos obstáculos para levar aquela pessoa para um caminho melhor, né? E aí ela acaba saindo, às vezes, né, de um caminho mais curto, dando uma volta maior, pela falta da acessibilidade. A acessibilidade digital, né? Não adianta você ter um celular de última geração, você ter um óculos hoje com inteligência artificial, se na sua escola não tem internet, ou a internet da escola é muito ruim, então ela não consegue ter os acessos a conteúdos que de repente as outras crianças estão tendo, né? Porque assim, quando você ativa a acessibilidade nesses equipamentos, ela requer um pouco mais de velocidade da internet, ela requer um aparelho que tenha condições maiores de espaço para poder armazenar todas aquelas informações, para ela poder ter acesso melhor aos conteúdos. Então, tudo isso é levado em conta. E, e isso, né, quando tudo isso, ela tem isso, com certeza ela vai voar, né? Ela vai conseguir chegar no seu objetivo, que é fazer uma faculdade, quer ter uma vida com autonomia, para ela viver uma vida igual a de todo mundo. Mas para isso, ela precisa de todos esses requisitos, ela precisa desse apoio, né? Desse apoio da família, da sociedade, dos profissionais que estão junto dela e do local, né? Que ofereça tudo isso. Perfeito, professor Devani, professor Edivaldo. A família é sempre importante, né? Estar junto, estar alinhado com a educação, com a saúde. Isso é muito importante. Dando continuidade, e vamos falar um pouquinho sobre a formação em políticas públicas. Professor Devani, você quer continuar? Pode ser? Você? Então, vou fazer três Pode. perguntinhas em uma. Você considera, professor Devani, que os profissionais da área recebem formação adequada para atuar com a tecnologia assistiva? Como você avalia as políticas públicas voltadas para a acessibilidade e a inclusão das pessoas com deficiência visual? O que poderia ser melhorado para garantir um atendimento mais eficaz? Bom, vamos lá. Infelizmente, não, né? Os profissionais que querem ter conhecimento maior nessa área, ele tem que, por conta própria, procurar. É muito difícil você encontrar um município, né? Uma prefeitura que vai capacitar os seus funcionários de acordo mesmo para ela trabalhar naquela área. A gente vê, por exemplo, que os cursos eh, de vamos dizer assim, de educação especial, a pessoa sai da faculdade e se ela quer
ter um conhecimento maior, é ela que tem que procurar, é ela que tem que correr atrás, é ela que tem que se especializar, né? A gente vê na área da deficiência visual que não é fácil, você tem que correr atrás de cursos, você tem que estar se capacitando, você tem que conhecer pessoas com deficiência visual que utilizam aquelas tecnologias para você tomar conhecimento delas, e muitas vezes não existe entidades ou locais que dá curso na área. As pessoas aprendem, né, os profissionais que trabalham na área, por às vezes estar próximo àquelas pessoas com deficiência e elas, né, vê ali no dia a dia a pessoa com deficiência usando e ela também vai, né, vai conhecendo, vai se aperfeiçoando para ela ter passar para outras crianças, outros adolescentes, né, para que melhore no dia a dia dela. E a gente vê se as políticas públicas, né, infelizmente, quando a gente fala em política, o político não conhece a nossa área, o nosso trabalho. O que ele sabe é, de repente, conversa com alguém que dá alguma informação para ele, e aí ele promete, né, nos seus discursos, que ele vai fazer, né, políticas públicas para as pessoas com deficiência, mas depois que ele entra, essa é uma área que está sempre esquecida, né? E aí os movimentos que tem que estar sempre correndo atrás, conselhos, profissionais da área cobrando, né, o gestor para que ele faça alguma coisa. E muitas vezes ela é feita, né, de forma inadequada, ela é mais, né, uma politicagem mesmo, do que vamos dizer assim, uma ação, né, que traz melhoria para as pessoas com deficiência. Então, infelizmente, tem muito isso no Brasil. Tanto que a maioria, né, dos aplicativos, a maioria dos dispositivos que têm acessibilidades são desenvolvidos por empresas privadas, né? São empresas que desenvolvem e depois elas vendem. Porque a maioria desses aplicativos ou dispositivos desenvolvidos em universidades e faculdades do país, eles ficam apenas em estágio de laboratório, né? Muitas vezes param por aí, por quê? Porque o governo não dá sequência, né? Não implanta aquele projeto, né? Para poder facilitar a vida das pessoas, como eu e o Divaldo já ouvimos muitas vezes, né? A tal da bengala eletrônica, bengala com sensor, bengala com chip, bengala com todo tipo de tecnologia, mas que na verdade não sai dos laboratórios. Por quê? Porque se torna cara, né? Muitas vezes é difícil, né, de você utilizar, e o governo acaba não assumindo, né, não dando continuidade no desenvolvimento desses trabalhos, muitas vezes importantes dentro das universidades, mas eles morrem pelo caminho. Muito obrigado, Deva, pela resposta, professor Devani, professor Edivaldo. Foi muito importante o nosso diálogo aqui, né? A gente está bem feliz com a conversa e dá vontade de continuar mais uma hora aí falando sobre as nossas práticas e atuações, né? Nós estamos muito felizes por vocês terem aceito, né? Estar aqui conosco. Nosso tempo aqui está encerrando, vamos precisar finalizar. Professora Sandra quer falar um pouquinho? Quero agradecer ao professor Devani, ao professor Edivaldo, por ter aceitado, né, estar nessa roda de conversa conosco. E fiquei honrada, né, de estar ouvindo vocês e ser os profissionais que estamos lado a lado, todos os dias, e o Edivaldo às segundas-feiras, que vocês fazem diferença na vida de muitas pessoas e nas nossas vidas também. Gratidão. Também gostaria de agradecer vocês pelo convite, tá bom? Muito obrigado. Gostei muito de estar com vocês falando um pouquinho do nosso dia a dia, do nosso trabalho. Isso, eu também agradeço, né, pelo convite e fico muito feliz por vocês estarem, né, se preocupando, né, com essa área e tentando aí, né, fazendo, vamos dizer assim, se aprimorando cada vez mais em busca, né? A gente vê vocês são um exemplo, vocês estão correndo atrás dessa formação, desse conhecimento
para transmitir aos alunos de vocês. Vocês estão de parabéns. Muito obrigada, né, por todas as palavras. A gente também se sente honrado e também foi muito essa disciplina que nós fizemos contribuiu muito para a nossa formação. Nós temos aprendido muito ao longo desse semestre. E essa prática que a disciplina proporcionou para nós estarmos nessa roda de conversa com vocês também foi muito importante para a nossa formação, capacitação. E esse contato diário tem feito muito bem para nós, contato com os alunos, com outros profissionais, as trocas que nós temos, né, tem sido muito importante. Então, a gente só tem que agradecer por tudo, por essa oportunidade e que tenhamos mais oportunidades, né? Essas nossas produções vão para um evento de tecnologia que será 24 horas de gravações, né, de todos os discentes, as disciplinas, e acredito que vai contribuir na vida de muitos outros profissionais também. A gente quer agradecer vocês pela participação. Até breve. Tchau, tchau. Até breve, pessoal. Tchau, Muito tchau, obrigada. gente.